Olá, pessoal, boa noite. Fabiana, Jorge já tá aí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Só para confirmar aqui, vocês estão me ouvindo? Escrevam para mim, por favor. Vocês me ouvem? Ah, que bom. Obrigada, Jorge. Mais um pouquinho, vamos começar a nossa live. Hoje com um tema mega importante para a gente falar, que é diversidade e inclusão no ambiente corporativo. E hoje nós vamos ter um convidado mega especial, sou suspeita de falar, porque é uma pessoa que eu conheci nas redes, mas a gente acaba tendo conexões com pessoas que têm uma energia, que têm visões parecidas com a nossa. E eu tô muito feliz de ter hoje ele aqui com a gente para estar falando desse tema. Então eu espero que hoje vocês tenham a oportunidade de conhecer, né, esse pouquinho desse campo de atuação que é diversidade e inclusão no ambiente corporativo. E vai ser muito legal, tá bom? Vou dar mais só uns minutos aqui para a gente começar. Esperar mais alguém entrar. Sejam todos bem-vindos. Se vocês quiserem no final fazer alguma pergunta para o nosso convidado, fiquem à vontade, o momento é agora. Vocês vão ter aí a possibilidade de estar desfrutando, aí, de estar degustando desse tema que é tão importante hoje no ambiente corporativo. Não só no ambiente corporativo, né, pessoal, mas na sociedade de uma forma geral. Mas hoje, como a gente está falando aqui do ambiente corporativo, então vamos focar bastante aí essa visão das empresas, o que o mercado hoje está oferecendo com relação a essa temática, né, de diversidade e inclusão. Então vamos aproveitar esse momento para a gente se familiarizar mesmo com esse tema. Para os profissionais de serviço social que estão em busca, né, de novos horizontes, de novas possibilidades no mercado de trabalho, essa é uma oportunidade para que nós possamos ingressar aí no ambiente corporativo, trazendo a pauta ESG, diversidade e inclusão hoje está muito presente no ambiente organizacional. É claro que falar de diversidade e inclusão no ambiente organizacional é algo ainda que precisa de grandes transformações, que precisam de várias evoluções ainda, a gente sabe disso, mas o mais importante a gente já tem, que são os espaços dentro das organizações para a gente falar sobre esse tema, para a gente trazer a diversidade e a inclusão como uma pauta importante para dentro do ambiente de trabalho, a valorização da diversidade dentro das empresas, e sem falar das questões jurídicas, né? Que hoje a gente sabe que racismo é crime, homofobia é crime, então a gente também precisa entender que essas pautas elas precisam que a sociedade conheça para que depois falem, eu não sabia. Não, todo mundo sabe, gente, é o que mais se fala hoje na questão da discriminação, aí a questão racial é crime, sim, a homofobia é crime. Então a gente precisa cada vez mais informar a sociedade e as empresas precisam estar cientes disso, para que elas possam trazer essa pauta para dentro do ambiente corporativo e para que elas possam contribuir com uma sociedade mais diversa, uma sociedade onde as pessoas possam ser que elas são, que a gente possa combater a discriminação, qualquer tipo de preconceito. Mas, sem mais delongas, eu vou trazer o meu convidado para que ele venha junto comigo trazer essa pauta e falar sobre diversidade e inclusão no ambiente de trabalho. Então, deixa eu chamar aqui o meu convidado mega especial. Chegou!
Ah, chegou chegando. Deixa eu afastar aqui, porque sempre eu faço as gravações, aí depois, quando eu vou passar para o YouTube, a minha cabeça tá cortada, assim, sabe? Jorge, meu querido, eu já falei para você agora há pouco, antes de a gente entrar aqui, que para mim é uma honra, é um prazer muito grande estar com você aqui. Você é aquele profissional que de fato inspira e representa, sabe? Aquele profissional que está ali para fazer a diferença, que está ali para trazer essa visão transformadora da nossa profissão e trazer essa referência de que a gente pode muito mais do que talvez até a gente como profissional imagina. Então, por favor, se apresente, fique à vontade, porque esse espaço é todo seu. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Dalva, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para que juntos possamos discorrer sobre esse tema que é tão importante, tão profícuo, mas para garantir, né, a inclusão e a diversidade daqueles que nos assistem, eu vou me autodescrever. Eu sou um homem negro, né? Atualmente estou vestindo uma blusa de cor marrom. Eu sou um homem gay, né? Sou pai, sou esposo, sou um assistente social, também sou formado em recursos humanos, onde é minha primeira formação. Tenho um background no recursos humanos desde 2010, né? Perpassando ali com recrutamento, seleção, tive uma experiência com o departamento pessoal, mas de 2010 até 2016, o meu foco era em recrutamento, seleção e programas de bem-estar, né? A partir de 2018, eu faço uma transição de carreira, né? Eu saio entre aspas, mas vou focar a minha atuação profissional voltado para a área de saúde, que estou desde então. Mas eu tenho um carinho muito grande, tive experiência em multinacional voltado para elaboração de programas de diversidade e inclusão, e é um trabalho, né? Porque é um trabalho, diversidade, equidade e inclusão. Ele é um trabalho materializado dentro das organizações, né? Ele não é um comitê, tem muita gente que o tem como comitê, mas as pessoas que fazem parte desse comitê são profissionais engajados que entendem que a diversidade, equidade e inclusão é uma pauta que veio para ficar, que tem ganhado força nos últimos anos e, como tal, tem demonstrado através de resultados, né, o quão importante é para as organizações. Que lindo. É exatamente isso. E aí eu pergunto para você, Jorge, como que nós, profissionais de serviços sociais, como que nós, assistentes sociais, podemos contribuir profissionalmente no ambiente corporativo, com toda a nossa expertise, nossas habilidades que nós temos como profissionais, como que nós podemos contribuir para trazer ainda mais, né, contribuir ainda mais para a diversidade e inclusão no ambiente corporativo. É importante nós partirmos do pressuposto da nossa profissão. O serviço social é uma das únicas profissões do mundo que ela tem uma perspectiva generalista. O que é que eu estou querendo dizer? Que o assistente social ele tem uma capacidade técnica em atuar em diferentes espaços dentro de um contexto de realidade. Não distante, a nossa profissão é uma profissão que nós atuamos na saúde, na educação, na assistência social, em movimentos sociais, nas organizações e por aí vai. Isso por si só demonstra essa capacidade analítica. Voltando para o campo organizacional, é importante nós pensarmos que, para aqueles que gostam, que querem seguir dentro da área organizacional, é importante ter formações complementares, né? Formações da administração, né? Com gestão de pessoas,
O assistente social que está dentro da área organizacional, é importante que ele domine, por exemplo, Excel, tenha uma perspectiva de leitura de dados, né? Possa propor. O assistente social dentro das organizações, sobretudo em diversidade e inclusão, é aquele profissional que, junto com uma equipe, vai propor estratégias, né, junto ali aos seus colaboradores, que melhore, por exemplo, qualidade de vida, bem-estar, traga para dentro das organizações pautas que são importantes dentro da sociedade e que os colaboradores trazem, né, nos seus grupos internos. Afinal de contas, as empresas têm uma pluralidade de pessoas, de raça, de classe, de identidade, de gênero, e que a empresa precisa estar aberta e esses profissionais precisam propor estratégias de intervenção que também dê conta da realidade desses trabalhadores. Então, o assistente social é esse profissional ímpar, importante para que, junto com a gestão, né, através de dados, através de indicadores, através de resultados, apresente propostas de intervenção que melhore. Afinal de contas, a melhor satisfação do colaborador, muitas pessoas pensam que é ter altos salários e não, é ter uma saúde mental, é ser respeitado, se fazer parte daquela organização e ter um reconhecimento, né? O reconhecimento, não estou falando aqui de forma simbólica, né? Mas de forma material, através de programas, através de benefícios. Então, o assistente social é esse profissional que vai estar ali construindo um melhor ambiente organizacional através de pesquisa de clima, né? Através de reestruturação de programas, entre outras ferramentas que é importante. Mas eu ressalto, a formação do serviço social, o profissional assistente social, de forma isolada, terá dificuldades. Portanto, é importante se especializar, se capacitar, se apropriar das técnicas, das ferramentas da área organizacional. Já está aí que a Venato que nos ajuda e muito para dar esse panorama. Gente, eu estava lendo uma mensagem aqui, a melhor assistente social que eu já conheci na minha vida. Ô, Mi, nem sei se posso falar aqui de você, Mi, porque eu não pedi autorização sua, mas a Milena, sem você eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu te amo. Eu posso falar de você, Mi? Se você me autorizar, eu falo de você aqui, porque você sabe o quanto que você é uma grande representatividade para mim e profissionalmente, assim, a Mi é uma pessoa que me ensinou muitas coisas. Ah, eu posso sim. A Milena é uma mulher trans que eu conheci na última empresa que eu trabalhei. E a Milena, nós tivemos um contato, né? E foi muito lindo, porque a Milena ela sempre foi muito resistente. Ela não é uma pessoa de confiar logo de cara, e ela estava passando por uma situação familiar muito difícil. A avó dela estava com problema de saúde e a gestora dela falou: Olha, a assistente social vai falar com você. Só que eu mandava mensagem e ela não me atendia. E ela falava que ia me atender e não me atendia, e eu fiquei assim por algum tempo. E eu falava: Eu não vou desistir de você. Você uma hora vai falar comigo. E eu insisti tanto que até que ela falou, tá bom, vai, vamos conversar. E aí foi a primeira ligação, depois a gente foi criando uma afinidade, depois a gente foi para o presencial, a gente se conheceu pessoalmente. E a Milena, na época que ela estava passando por todas essas dificuldades na empresa, ela chegou a pensar, inclusive, em sair da empresa. E eu falei, você não vai sair. Ela falou, não, tá difícil, ela tinha que ficar no hospital com a avó. E a gente conseguiu, de uma forma muito legal, uma parceria muito bacana.
E hoje a Milena está bem na empresa, hoje a Milena está, eu acho que até já assumiu cargos ali, mesmo depois que eu saí, a gente continua tendo esse contato, tudo que acontece. Então, assim, eu tenho tanto orgulho porque eu falava assim, Mi, você é uma grande representatividade. A gente precisa encher essas empresas de Milena, sabe? Para que as pessoas consigam entender a capacidade. E eu não conheço uma profissional tão competente, tão dedicada em tudo que faz. E assim, ela chegou no nível dentro da empresa de ter esse reconhecimento pelo trabalho dela. E hoje as pessoas reconhecem o trabalho, porque de fato ela é muito competente, ela é muito dedicada, ela é muito comprometida com o trabalho. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter conhecido a Milena, de ter ajudado a Milena no momento difícil que ela estava. E aí eu falo para vocês a importância do assistente social, o olhar do assistente social para essas necessidades, ter esse acolhimento, porque nesse momento que ela precisava, nesse momento, era ter principalmente esse acolhimento, esse direcionamento, esse apoio. Então, Mi, olha, eu te amo demais, você é mega especial na minha vida e a gente vai estar junto aí por muitos e muitos anos. Mas vamos Essa, lá, Jorge. esse recorte da Milena, né? Vamos trazer o quão importante hoje, por exemplo, as empresas estão no movimento, né? Falando sobre diversidade, equidade e inclusão, a importância da materialização dessas ações, né? Há muitas empresas, muitas organizações. Eu vim de uma multinacional, por exemplo, que a partir do programa que começou a partir de um comitê, né, um comitê interseccional entre raça, classe e gênero, porque é uma empresa enorme, né, com diferentes pessoas, acabou se tornando um programa de diversidade e inclusão, que futuramente passou a integrar dentro do corpo de gestão de pessoas, né, tendo como um, uma pauta específica, um trabalho direcionado específico, e ali nós conseguimos, né, reestruturar, por exemplo, o formulário de contratação. A gente foi passando a estudar, né? Que tipo de formulário de contratação é esse? É um formulário cisgênero, biológico? Então, se nós estamos pensando em, se nós não, se a organização entende da importância de trazer, por exemplo, milenas, pessoas trans para dentro da organização, que formulário é esse que não consegue dar conta da identidade de gênero? Eu lembro que eu tive com Maite Schneider, né? Não sei se vocês Ai, eu amo. É Transemprego, incrível. tive com Maite Schneider em Brasília em 2020, quando fui convidado pela Organização Internacional do Trabalho para discutir sobre a empregabilidade da pessoa trans, né? E lembro que Maite Schneider, conversando comigo, ela disse: Jorge, nós precisamos entender que régua as empresas estão contratando, né? De que forma as empresas. Então, se para uma pessoa trans vai preencher o formulário, ela não conhece, ela não vai ter lá o nome social, porque caso essa pessoa trans não seja retificada, né, ela vai usar o nome de batismo, né, o nome biológico, então ela vai sentir que ela não é respeitada porque nem o nome social faz parte daquele, né, daquele formulário. Né? Então, são pequenas ações que a empresa, e aí eu trago a importância do assistente social, nessa expertise, né? No simbólico. O que é simbólico, né? Bourdieu, que é um psicólogo, um psicanalista, ele vai falar das simbologias, daquilo que está no simbólico, daquilo que a gente não consegue ver. E o assistente social é esse profissional que vai dentro dessas especificidades identificar. Ora, o que é que nós podemos melhorar? Nós vamos melhorar modificando, né, propondo para a direção, para a diretoria de gestão de pessoas, sobre a importância de modificar esse campo e inserir o nome social, inserir raça, classe e gênero, porque se a gente está partindo de um pressuposto que nós precisamos reter esses talentos, né, que sim, nós temos,
né? Muitas pessoas acreditam que as pessoas trans só têm dois caminhos, né? Ou as esquinas ou o salão de beleza. Quando na verdade nós temos pessoas trans capacitadas, é difícil, tá, Dalva? É difícil porque é uma realidade que por mais que nós tenhamos familiaridade, nós não conseguimos acessar. Porque eu, como homem gay, eu não consigo acessar a realidade de uma pessoa trans, da dificuldade, das negações que foram desde o início, na família, na escola. Então, como é que eu vou querer uma pessoa trans dentro do mercado de trabalho se a vida dessa pessoa foi negada? Que régua é essa? E aí eu volto para Matheus Schneider. Que régua é essa de contratação, né? Então, veja a importância do assistente social. Veja o quão essa pauta, né, que passou de ser uma pauta, se tornou cenário de discussões nas empresas, nas gestões, né? A diversidade, equidade e inclusão hoje, ela não é apenas um quadro fincado na parede, né? Ela demonstrou que dá resultados, ela dá lucro. É importante a gente falar a língua da gestão, né? Exatamente. Importante nós dominarmos essas técnicas, essas métricas e demonstrar, olha, um colaborador respeitado, um colaborador feliz aonde está, respeitado, com programas, com bem-estar, com benefícios, nós não vamos ter turnover, né? Nós não vamos ter uma alta rotatividade, porque um colaborador feliz, ele produz com qualidade, com técnica, é uma empresa que vai começar a reter esse trabalhador e pensar a partir dali galgar cargos para esse colaborador. É difícil, a gente não está falando aqui de um romantismo, a gente está falando aqui de ações práticas, de ações concretas, de ações que acontecem. Ainda estamos distantes, mas é possível. Então, assistentes sociais que estão nos ouvindo, que gostaria de trabalhar, há 10 anos atrás eu não tinha, por exemplo, uma Dalva, né, que tem tem uma produção, e olhe que quando eu entrei no serviço social, eu já era formado em recursos humanos e eu me encontrava perdido, porque nós não tínhamos esse referencial, né? Então é possível sim, acontece que é importante correr atrás das formações. Exatamente. E é uma das coisas, Jorge, que eu mais falo. Não sei se você vê minhas lives, meus vídeos. Eu falo, gente, a gente precisa buscar, porque não adianta. E isso não é só porque a gente vai falar, assistente social. Não, não é só para a área de serviço social, gente. Qualquer profissão, engenheiro, médico, assistente social, psicólogo, enfermeiro, professor, toda formação a gente precisa buscar qualificações. Isso é fato. E a tua fala é muito. Olha, como eu fico feliz de ouvir você, Jorge, quando você fala que a nossa profissão ela é genérica, que a gente pode atuar em diversas áreas. Eu tenho um amigo que eu odiava quando ele falava isso, porque eu achava que ele estava se mostrando, sabe? Mas depois eu entendi. Ele é engenheiro. E ele falava assim para mim: ah, engenheiro trabalha em qualquer lugar, engenheiro trabalha em banco, engenheiro trabalha em escola, engenheiro trabalha. Porque o engenheiro tem expertise para trabalhar em qualquer lugar. E eu falava, tá se achando que é engenheiro. Só que hoje eu falo isso do assistente social, sabe? Não é se achar, não, gente. Nós temos sim essa percepção de trabalho que a gente pode trabalhar numa escola, no hospital, aonde tiver pessoas. Aonde tiver pessoas, a gente está ali para trabalhar, para ouvir, para acolher e para, de alguma forma, atender as necessidades. Porque essa escuta qualificada, esse ambiente seguro que o assistente social ele oferece dentro das organizações, isso eu posso falar. Porque algumas pessoas podem até pensar que não, eu vou trabalhar numa empresa e não vou. Parabéns pela sua fala, Jorge. Realmente, parabéns. Olha, maravilhosa. Então, assim, as pessoas pensam, Jorge, que de repente vão trabalhar numa empresa e elas vão ficar engessadas. Não,
todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tive, por exemplo, o meu sigilo respeitado. As empresas respeitam o sigilo profissional. Então, quantas vezes eu estava em reunião, eu sabia da situação, e eu falava, não, o meu sigilo. E as empresas respeitam, assim como as empresas respeitam o sigilo do médico. Todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre tive essa parceria com o médico do trabalho. Então, assim, às vezes discutir caso, eu ia discutir com o médico do trabalho, porque eu sabia que a gente poderia ter uma confiança um no outro e ter esse sigilo e discutir situações. Então, assim, a gente tem essa liberdade dentro das empresas e a gente precisa ter estratégias, porque quando a gente está no ambiente corporativo, que a gente consegue trazer o colaborador para essa escuta, né? Para esse acolhimento, a gente passa a ser um termômetro para a empresa. Porque dos meus atendimentos que eu fazia na última empresa que eu estava, então, assim, eu comecei a perceber ali que a saúde mental das pessoas não estava legal, porque de 10 atendimentos que eu fazia, 8 era alguém se queixando de algum transtorno mental, ansiedade, depressão, enfim. E aí, aquilo já é um alerta. Olha, a gente precisa ver como é que está a saúde mental dos nossos colaboradores, porque o colaborador, ele traz para o assistente social justamente porque ele tem essa garantia que o assistente social vai resguardá-lo. Ele tem essa garantia que aquele ambiente ali que ele está conversando com o assistente social é seguro, que ele pode colocar suas necessidades e que aquilo ali não vai prejudicar ele no ambiente de trabalho. E isso para o trabalhador ter esse profissional, que ele possa ir lá, conversar. Eu tenho uma colega que ela é gestora de uma multinacional e ela fala muito do papel do assistente social na empresa, né? E ela fala exatamente isso. Ela fala, Dalva, sabe qual que é a diferença? Que quando o colaborador leva uma situação para o assistente social, não vira fofoca. Muitas vezes ele vai levar para o gestor, muitas vezes vai levar para o colega e acaba que ele se expondo em uma situação. E olha o quanto que o assistente social dentro do ambiente corporativo, ele tem esse papel de pegar essa informação, né, e trabalhar essa informação da melhor forma para que ele possa ajudar esse colaborador e, ao mesmo tempo, ele não expor esse colaborador. E isso é um desafio para a gente, mas é possível. A gente só precisa ter estratégia, desenvolver uma linguagem, trazer números. Ah, eu estou atendendo uma série de colaboradores que estão me apresentando problemas psicológicos. Então, eu vou trazer números. Eu vou fazer um levantamento de atestados médicos para ver como é que está o CDF. CDF, para quem não sabe, são atestados de tipo de transtornos mentais, ansiedade, depressão, tudo que é CDF. Então, aí você começa a trazer dados e você apresenta. Olha quanto estratégico é, né? É, Yolanda Guerra, né, no seu livro Instrumentalidade e Serviço Social, ela já chama a atenção que o assistente social tem duas habilidades. Um é da escuta, né, que é a escuta qualificada, e o outro da fala. Né? O assistente social que não trabalha a sua escuta e ao mesmo tempo não pensa como vai falar, como vai dar uma devolutiva, como vai dar um feedback para uma demanda que é apresentada, ele corre o grande risco de perder vínculo. É importante a gente pensar que o assistente social dentro das organizações é uma realidade que não vai mudar. O assistente social, ele comprovou a sua importância dentro das organizações, seja dentro de uma perspectiva de intermediador de conflito, porque sim, nós assistentes sociais, a nossa gênese de profissão está para intermediar conflito. O assistente social que não tem essa capacidade técnica de intermediador de conflito, desculpe, precisa rever a profissão, porque nós somos requisitados. As empresas, ele tem uma visão do assistente social que é aquele que vai mediar, é aquele que vai pegar as situações que são tensas e de forma estratégia, junto com a equipe, né, propor melhorias. Então, o assistente social que ele não é propositivo dentro das organizações, repense, né? Outro fato, o assistente social ele precisa propor intervenções que resolvam as situações das organizações. É para isso que nós somos requisitados, né? Nós passamos, né, o assistente social ele é visto muito erroneamente como aquele profissional que faz tudo,
que o que todo mundo faz, o assistente social faz. Compete a nós essa capacidade de demonstrar, né, que o profissional ele é dimensionado por uma capacidade técnica, operativa, por uma dimensão teórica, metodológica e ética operativa. Quando você me traz a questão do sigilo e que as empresas respeitam, é porque a colaboradora, porque o assistente social, ele é tão trabalhador como o linha de produção, como o júnior, o pleno, o sênior, o coordenador, o gerente. Veja, todos são colaboradores. O assistente social também é um colaborador. E é importante que se enxergue como tal. Porque quando nós nos enxergamos como colaboradores, temos esse diferencial, nós vamos propor, né? Então, uma empresa equilibrada, com uma pesquisa de clima, né, com a organização caminhando, né, isso é fruto e é sinônimo de colaborador feliz. Se nós pegarmos nos últimos anos, e aí eu convido todo mundo a pesquisar a revista e assinar, aqueles que puderem, a revista Você RH, vai demonstrar o quanto a saúde mental está associada a gasto da empresa, porque esse colaborador ele vai afastar, né? Esse colaborador ele vai afastar. E muitas vezes é um problema que não é ocasionado na empresa, mas ele acaba sendo potencializado. Então, o assistente social, né, mais uma vez trazendo a nossa profissão, é aquele que vai identificar junto a esse colaborador, através do sigilo, através da escuta, através do acolhimento, qual é a raiz desse problema, né? Eu lembro que quando eu começava a trabalhar, eu entendia que muita gente se afastava, muito colaborador afastava e eu não conseguia entender, né? Há muitos anos atrás eu não conseguia entender, julgavam, a família sempre julgava. Ah, ele não consegue trabalhar. E a gente foi fazer um levantamento e entendeu que a maioria desses trabalhadores estavam com problema de alcoolismo, né? Estavam adictos, dependentes químicos, e aquilo começou a, né, a prejudicar a sua atividade diária, a sua produção. Depois de muito tempo, a gente foi ali promovendo encontros, né, capacitações voltados para a dependência, dar um auxílio para esse colaborador, muitas vezes a partir de orientação, encaminhamento, trazer bem-estar. Veja, gente, o que nós estamos falando aqui, propondo, são possibilidades de atuação de uma carreira que está em abundância. Se a gente for entender, né, quem usa aqui o LinkedIn, fazer ali um recrutamento das vagas, né, vocês vão entender que analista de qualidade e saúde, eles sempre estão requisitando profissionais formados em serviço social, programas de diversidade, profissionais que tenham expertise e formação em serviço social. Então, Consultor de qualidade de vida. consultores, e veja, eu lembro que há uns 5 anos, 6 anos atrás, eu fui ler uma dissertação de mestrado aqui em São Paulo, de pessoas que abriram, né, consultorias, assistentes sociais, né, que abriram consultorias e estavam trabalhando ali em parcerias com as organizações, né? Então, essa é uma realidade e há caminhos, mas a ressalva, é preciso educação continuada, é preciso formações, é preciso capacitações para entender, propor e demonstrar resultados. Esse é o tríade do assistente social dentro da organização. Ai, como é bom ouvir você. Olha, Jorge, eu te ouvindo aqui, e eu falo assim, nossa, eu acho que eu estou encontrando pessoas, né, que têm essa visão, que tá buscando, porque qual que é o nosso principal hoje, o que que eu penso, o que que eu busco, né, com esse engajamento de estar trazendo a atuação do assistente social nas empresas, é dizer para os colegas, né, para os estudantes de serviço social, dizer para os colegas que estão aí em busca de oportunidade de trabalho, que nós temos oportunidades, que hoje você vai para o mercado de trabalho e estão lá as empresas buscando por profissionais e muitas vezes não estão encontrando esses profissionais capacitados, né? Esses profissionais
que de fato tenham esse perfil que as empresas estão buscando. Esse profissional que tem habilidades com números, como você falou, com indicadores, com leitura de dados, com Excel, com uma boa apresentação em PowerPoint. Hoje, até na última live, eu falei sobre o Power BI, que eu até fui fazer um curso no Senai. Gente, eu, assim, claro que eu tenho que aprender muito, mas, assim, a gente precisa, pelo menos, ter acesso, conhecer essas ferramentas, porque você imagina, numa reunião ou até mesmo num processo seletivo, o gestor pergunta para você, você tem habilidade com indicadores? E aí você fala, nunca trabalhei com isso. Ok, tudo bem, você pode nunca ter trabalhado com isso, mas se você responder para o recrutador ou para o gestor que está te entrevistando, olha, eu nunca trabalhei com isso, mas eu já fiz um curso onde eu conheci a ferramenta, eu tenho uma habilidade com Excel, e isso talvez possa me ajudar. Então, assim, é diferente de você não saber nada, né? Não sei nem como é que é o indicador. E o quanto que, para você atuar no ambiente corporativo, seja na questão da saúde do trabalhador, seja na questão da diversidade e inclusão, seja na questão de responsabilidade social, qualquer uma dessas áreas que você for atuar em uma empresa, você precisa saber fazer leitura de números, porque são os indicadores que vão direcionar você para a sua atuação e que vão te dar os resultados que você precisa apresentar para a empresa. São os números. A gente não consegue fazer nada sem números. Tudo que a gente vai fazer, se a gente quer, por exemplo, a gente está apresentando um problema de saúde mental, a gente precisa fazer uma semana de saúde, a gente precisa trazer um profissional para dar uma palestra. Tudo isso é custo. Tá, mas como que você vai falar para a tua gestão que você precisa de dinheiro? Olha, eu preciso de dinheiro porque a gente está tendo absenteísmo, a gente está tendo bastante pessoas se afastando do trabalho por conta disso. Então, se você começa a trazer argumentos em números, e aí você consegue convencer a empresa, porque a empresa é assim. Toda empresa é assim. Hoje eu fiz um post hoje no LinkedIn falando como transformar a saúde dos colaboradores em lucros, os desafios dos assistentes sociais nas empresas. Porque a gente sabe, como você mesmo já falou, Jorge, a gente já tem pesquisas que falam que o trabalhador satisfeito, o trabalhador com saúde, o trabalhador que pode ser quem ele é dentro do ambiente corporativo, as equipes que são mais diversas, elas são muito mais assertivas nas tomadas de decisões do que uma equipe que não é diversa. Tudo isso já foram comprovados em pesquisa, já está aí para as empresas, e as empresas já estão se dando conta disso. Por isso estão nesse movimento, buscando profissionais para trabalhar a questão da diversidade, mas trabalhar de uma forma estratégica, não como a militância, como eu falei para vocês. A militância ela é importante, ela é necessária, ela é um agente de transformação e ela faz parte. Mas no ambiente corporativo, a gente primeiro tem que trazer estratégia, planejamento e resultado. E aí a gente consegue se consolidar de fato. E aí a questão da diversidade, ela se torna de fato consolidado dentro das empresas. E eu vou mais ainda, né, fazendo uma breve crítica aqui, uma breve, não, uma leve crítica, né? Quando a gente fala das empresas, o quanto que é importante a gente trazer profissionais capacitados, profissionais estratégicos, para que de fato faça diversidade. Porque muitas empresas estão falando que estão fazendo diversidade, quando você vai olhar, trazer esse olhar mais crítico, você fala, não, mas espera aí, isso não é diversidade. A gente até brinca, né? Para grego ver. Então, a gente precisa desses profissionais preparados para que, de fato, a gente consiga fazer um trabalho que consolide a diversidade da forma como ela tem que ser feita. Né? E para isso a gente precisa trabalhar, precisa se preparar para isso e precisa estar muito embasado. Está muito embasado de dados, de números, de referências, né? Então, assim, é um trabalho muito importante que o assistente social pode ser inserido, sim, dentro do ambiente corporativo. Você traz Não é isso, Jorge? alguns elementos que é importantíssimos, né? Quando você fala sobre Power BI,
né, sobre essa gestão de indicadores. Quando eu estava começando a trabalhar com diversidade e inclusão, um, um, um BP chegou para mim e disse assim: Jorge, a formação na psicologia, serviço social, as formações que estão dentro das ciências humanas e sociais, para a linguagem da organização, ela precisa ser resumida, né? Então, ao invés de inúmeros textos, você traga um enunciado e você traga um indicador. E aquilo para mim começou a fazer sentido. E eu tinha dificuldade porque eu venho de uma formação, né, das ciências humanas que todo mundo fala, tem até o preconceito, o senso comum, né? Ai, eu estou fazendo serviço social porque eu não quis lidar com números. Não, isso está equivocado, né? Eu fiz serviço social porque eu gosto do serviço social, me apaixonei pelo serviço social, não imagino sendo outra coisa a não ser assistente social. Mas se me falta o conhecimento técnico da ferramenta, eu vou buscar. Se isso me fará um profissional qualificado que terá um diferencial, assim eu irei correr atrás. Quando eu estava em uma determinada multinacional, trabalhando o programa de diversidade e inclusão, o que me levou foi a minha vida, foi a militância. Eu sou um homem ativista, né? Eu faço parte há 5 anos do fórum, né, de serviço social da Aliança Nacional. E foi a base do movimento social que me fez entender, através da minha base de gestão de pessoas e de serviço social, que eu precisaria pegar a minha vivência, a minha base e transformar para uma linguagem corporativa, né? E a partir daí, o que é que me faltava? Falei lá de Maite Schneider. Ainda em 2020, fazendo network lá na OIT, em Brasília, a Keila Simpson, que é a presidente da ANTRA, né? Quem não sabe, a ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, chegou e falou assim: Jorge, para você tentar começar a mudar a realidade da sua empresa, você precisa fazer uma pesquisa identitária. Será que o seu diretor, será que o seu presidente sabe quem são os seus colaboradores? Quais são as especificidades? E eu dizia, gente, de fato, né? Então, para que eu comece a ter um diálogo, eu preciso mostrar quem são essas pessoas que fazem parte dessa organização. E ainda enquanto comitê, o Comitê de Diversidade e Inclusão realizou, né, um formulário de uma pesquisa identitária justamente para conhecer o perfil. Veja, Dalva, isso pode se parecer pequeno, né, mas o que isso vai se desdobrar depois? A pesquisa foi realizada, nós conseguimos extrair inúmeros Adoro. indicadores com perfis e com temas que eram sensíveis para aqueles colaboradores. A partir daí, nós criamos um plano de ação, veja só, um plano de ação estruturado e pedimos uma reunião com a gestão. Primeiro, com a gestão respeitando as hierarquias, a gestão que estava acima, para poder apresentar. Essa apresentação foi uma apresentação bastante profícua que levou para a presidência. E nós tivemos a oportunidade de mostrar, olha, essa é a realidade dos nossos colaboradores. Aqui está eu, aqui está fulano, aqui está você, aqui está você. E a partir dali criou-se um plano de ação e tornou-se um programa de diversidade e inclusão. Nós escrevemos o programa de diversidade e inclusão, e aí você falou, como é que eu vou criar uma ação e requisitar um recurso para a empresa se isso não fez parte do orçamento, se isso não estava dentro de uma OKR, né, dos dados, e passou a fazer parte. Segundo passo, fomos entendendo, fomos buscar benchmarking, fazendo diálogo com outras empresas, né? Chamei o presidente hoje, Reinaldo Bulgarelli, que é um grande colega, e nos colocou a par de discussões com grandes multinacionais, com outras empresas que já estavam ali mais maturadas no programa de diversidade e inclusão. O que é que eu estou querendo chamar a atenção nisso? Que lá tinha assistentes sociais, encabeçando, propondo, sendo respeitado, né? Não se tem... Gente, dentro da empresa, como
em qualquer outro, o assistente social ele é um trabalhador assalariado. Vamos lembrar disso, né? Ele precisa dar resultados também. A correlação de forças, ela vai existir em qualquer ambiente socioocupacional que você estiver inserido. A diferença é a sua capacidade analítica em construir pontes ao invés de barreiras, né? Vamos. Ai, como é bom te ouvir, Jorge. Por que que eu não te conheci lá em 2008, quando eu cheguei na primeira empresa que eu fui trabalhar, que meu gestor chegou para mim e falou assim: "Olha, eu não sei o que assistente social faz. Eu só sei que eu só falo com números." E eu falei: "Oi?" E justamente esse pensamento que os profissionais de serviço social têm, né? Ah, eu vim fazer serviço social porque eu não gosto de números. Eu também. Quantas vezes eu já falei isso, gente? Se eu falar para vocês que não é mentira. Ah, eu fui fazer serviço social porque eu não gosto de números. E sabe o que mais me deixa angustiada também, assim, inquieta, é com as universidades, porque a gente está em 2024, a gente está falando de toda essa movimentação, essa linguagem que a gente precisa ter, seja ela para o mundo corporativo, ou público, ou terceiro setor, enfim, seja as universidades precisam se atualizar, as universidades precisam inserir nas suas grades informações como essas, que a gente não tem, e a gente chega na empresa, a gente nem sabe o que, que é o indicador, nem sabe o que, que... Muitos colegas me mandam mensagem falando assim: Dalva, eu não sabia que assistente social trabalhava em empresa. Outro dia eu recebi um texto desse tamanho, que eu fiz até um post no meus stories, porque eu fiquei tão indignada, sabe? De uma colega falando que ela está no 7º período de serviço social e que a professora dela falou que assistente social só trabalha em órgão público e terceiro setor. Que assistente social, ela falou assim: assistente social tem possibilidade de trabalhar numa multinacional e trabalhar fora do Brasil? Ela falou que não. Eu falei: como assim não, gente? Assistente social é um profissional como qualquer uma outra profissão, engenheiro, médico. O que vai te levar para fora do Brasil é a tua capacitação. Se você sabe falar inglês, se você tem oportunidade para uma multinacional. Eu conheço pessoas que trabalham hoje na área de diversidade e inclusão, numa empresa multinacional que ela é gestora da América Latina, né? Então, assim, vai tudo da capacitação da pessoa. Então, não é porque você é assistente social que você vai ficar só ali no operacional. Esses dias, eu li um artigo de um amigo, do Ednei, que eu vou citar ele aqui. Eu li o artigo dele e na página 10, sabe? Eu lembro até a página, porque foi assim incrível para mim eu ler aquilo, né? É um artigo que ele fez sobre a gestão dos assistentes sociais no CRAS, e ele traz a referência da Yamamoto, que a Yamamoto fala, né, dessa visão dos assistentes sociais serem meros operacionais, serem profissionais operacionais, e que isso está fadado, e que a gente precisa ter um olhar mais estratégico. E eu lendo aquilo, eu falei: gente, olha eu aqui, é isso que eu estou tentando passar para os colegas, sabe? A gente precisa ter esse olhar mais estratégico. A gente pode ser operacional? Pode. Mas a gente pode ser mais que operacional. Mas para isso, reforçando a fala do Jorge, a gente precisa se capacitar, buscar capacitação. Se você quer trabalhar nas empresas na área de saúde mental, vai buscar uma especialização em saúde mental. Se você quer trabalhar na área de diversidade e inclusão, hoje nós temos aí cursos, inclusive eu fiz um na PUC, excelente, gestão de diversidade nas organizações da PUC, é um curso de extensão maravilhoso, sabe? Te dá uma visão muito legal. Então, assim, vai buscar aquilo que você quer, vai buscar conhecimento, vai se familiarizar com os números, com os indicadores, faz um curso de Excel, porque hoje, se você for num processo seletivo e o recrutador perguntar se você sabe o pacote Office, né, que é o básico, Word, Excel, PowerPoint, você falar que não sabe, você está eliminado no processo seletivo. Então, assim, muitos colegas mandam mensagem para mim: Dalva, eu preciso, eu quero muito trabalhar e tal. E aí eu pergunto: você tem essas habilidades? Não, não tenho. Você sabe mexer o Excel? Não, não sei.
Como que você vai trabalhar num ambiente corporativo se você não tem o mínimo? Quais são, E isso é o quais básico. são as suas skills, né? O que é que te fará diferenciado, né? É importante a gente ressaltar, você me fala sobre o assistente social para além da operacionalização, né, do exercício profissional. A nossa lei de regulamentação 8662 de 93 já fala que o assistente social Exatamente. tem tanto a capacidade operacional, técnica de gestão, né? Tanto é que tem hoje assistentes sociais que gerem serviços dentro do âmbito corporativo, né? Tem aí assistentes sociais, porque nós somos uma profissão liberal, assistentes sociais com suas empresas de consultoria, né? E não só para além do operacional, né? Na gestão mesmo, gerenciando pessoas, porque tem essa capacidade, o assistente social, ele tem essa capacidade técnica, então precisamos sair deste lugar de que o nosso lugar é o operacional. Se essa é o seu plano de carreira, ótimo, Ok. que siga, mas saiba que você tem outras possibilidades também para além do operacional. Né? Então, o que vai lhe fazer são as suas skills, são as suas habilidades, qual é o seu diferencial para o mercado de trabalho. Eu sempre tive uma perspectiva, Dalva, todo mundo fala, ai, Jorge, eu fiz uma graduação, fiz outra graduação, aí fiz especialização, depois mestrado, e todo mundo dizia, mas você vai dar aula? Eu fui docente, mas eu sempre entendi a minha profissão dentro de uma perspectiva para eu poder vender a minha força de trabalho, como a gente costuma falar. Esse seria o meu diferencial, né? Então, eu fui me especializar, muitas vezes, eu não gostava, né? Mas eu entendia que aquilo, porque veja, eu venho de uma realidade, Dalva. Hoje eu estou em São Paulo há 2 anos, mas eu venho de uma realidade, eu sou um homem do Nordeste, em que a profissão do assistente social é igual aquela professora que a colega mandou para você, que era só órgão público. Então, o assistente social, ele só estava fadado para a política da assistência, da saúde e da educação. O que foi que eu fiz? Eu vou me especializar nas políticas e que vai poder me recrutar, né? Em que eu vou poder vender minha força de trabalho. Porque era a minha realidade. Mas eu enxergava além. Eu já pensava, já era uma proposta de vida vir para São Paulo, já fazia estratégia, eu estar em uma grande multinacional, eu percorri o meu plano de cargos e carreira e eu não associei o meu plano de cargos e carreiras a uma oportunidade da empresa. Eu sabia que quando a oportunidade chegasse, eu precisaria estar preparado. Então, um edifício, Dalva, se faz da base. Não adianta a gente querer começar no topo, né? Então, o que é que eu preciso para construir a minha base? O que me faz ter uma base sólida? O meu conhecimento. Essas são as minhas estratégias. Então, veja a sua profissão como um plano de cargos e carreiras. Não associe o seu plano de cargos e carreiras à empresa. Tenha o seu, aonde eu estou, onde eu quero chegar. O que eu preciso para chegar neste lugar? O que me falta? Eu preciso correr, eu preciso fazer a minha lição de casa. Nada vai cair do céu. Não é Ai, verdade? Jorge. Jorge, a nossa história é parecida, Jorge. Eu sou lá do norte também. Na verdade, eu nasci no Pará e eu falo sempre, eu adoro reforçar isso, gente. Eu nasci no Pará, eu sou ribeirinha, nasci no meio da floresta amazônica, mas quando eu tinha por volta de 5, 6 anos, eu fui morar em Manaus. E eu vivi minha vida toda em Manaus, me formei lá. O meu primeiro emprego como assistente social foi, assim, eu tive muita sorte, porque de cara eu já fui trabalhar numa empresa grande e prestar serviço para a Petrobras. E foi, assim, uma grande porta que se abriu. E eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu queria mais, eu queria ser uma assistente social, sabe, diferenciada. Eu queria fazer o diferente, sabe? E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar em Maceió, depois eu trabalhei na refinaria Abreu e Lima, em Recife, onde eu fiquei ali quase 5 anos. Os meus 2 filhos nasceram em Recife, 2 pernambucanos. E depois de Recife, a gente foi para o Rio e depois a gente veio para São Paulo, porque meu esposo é de São Paulo, a gente já está aqui desde 2017. E aí eu cheguei aqui em
São Paulo, eu falei, e agora? Eu preciso me reinventar. Como que eu vou entrar no mercado de trabalho? Porque, muito embora eu venha de um sistema Petrobras, com todo o meu conhecimento, né, com toda essa bagagem que eu tive, porque eu tive, inclusive, possibilidades de ter uma equipe, né, e eu era responsável pela área de responsabilidade social e comunicação, lá na refinaria Abreu Lima. E cheguei aqui em São Paulo, eu falei, por onde que eu começo? E a minha primeira oportunidade foi tirar uma licença maternidade numa seguradora, onde eu fiquei 6 meses. E ali, para mim, foi a janela que eu precisava, né? E aí eu fui buscar fazer especialização, fiz pós-graduação em psicologia organizacional e trabalho, fiz gestão de diversidade nas organizações, recentemente finalizei o curso de especialização em saúde mental e psiquiatria no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Então, assim, é buscar sempre estar se atualizando. Eu ouvi esses dias, eu estava, não sei se vocês estão acompanhando, né? O Abílio Diniz, ele faleceu e ele era um cara que ele estava muito à frente do seu tempo. E eu vi um vídeo ele falando que o que tornava ele jovem era ele sempre estar em busca de conhecimento e de aprendizado. Então, quanto mais a gente está buscando conhecimento novo, aprendizado novo, a gente acaba se tornando mais jovem. Então, eu acredito muito nisso. Tanto que eu tenho vários outros planos, ao contrário de você. Eu sempre quis dar aula na universidade, mas pela minha vida ter tornado esse giro aí, né? Sair de Manaus, Recife, Maceió, Rio, São Paulo. Hoje eu penso que se eu tiver uma oportunidade, eu quero muito ir para o mundo acadêmico, porque é um desejo que eu tinha desde a época lá da graduação. Eu gosto disso, eu gosto do mundo educacional. E é algo que eu penso mais para frente. Estou me engajando, quero também fazer um mestrado. Então, assim, sabe coisas que você vai deixando mais para frente, porque foram tantas coisas que aconteceram, coisas boas na minha vida, e hoje eu posso falar para vocês que eu tenho um privilégio, sabe, de poder escolher o trabalho, de poder estar onde eu quero trabalhar. Hoje eu falo que eu tenho um salário que para mim me satisfaz. Eu trabalho 30 horas semanais, eu trabalho num lugar que eu tenho esse respeito profissional. Então, assim, isso tudo foi construído, isso tudo foi muito, muito suor. É aquilo que o Jorge falou, é a carreira, o que que eu quero para minha carreira, como que eu me enxergo como assistente social, o que que eu quero daqui a 10 anos, como que eu quero estar como assistente social? Eu quero estar numa multinacional, eu quero estar trabalhando fora do Brasil, como a colega lá que está no 7º período. Gente, se é isso que ela quer, é só ela buscar, buscar, que com certeza ela vai conseguir. As histórias, elas se intercruzam, né? Então, Verdade. elas se intercruzam. Eu sou de Maceió, eu sou um alagoano, né? E veja como isso é bacana, porque a gente não vai romantizar aqui o quanto a gente soa, né? Porque, infelizmente, a partir da realidade da onde você vem, né? Para uns vai ser mais difícil, né? E aí é importante que a gente não romantize, né? Isso. é, a dor, as noites sem dormir, as inúmeras conduções que se pega, né? Processo, muitas vezes, né? Processo muitas vezes de humilhação, né? Mas o seu foco é o seu mantra, né? O É seu isso. foco é o seu objetivo, né? Então, percorra tudo aquilo que você precisa percorrer para que você possa olhar para trás e dizer: eu venci, eu Valeu conquistei, eu a pena. conquistar, né? A gente já está se encerrando, mas existe um poema de Eduardo Galeano que ele diz o seguinte: um homem da terra de Neguá conseguiu subir aos céus. Quando subiu, contou, disse que nós, seres humanos, somos um mar de fogueiras. Tem fogueiras que brilham mais do que as outras, tem fogueiras que queimam os nossos olhos, que a gente nem consegue enxergar. Cada fogueira tem a sua luz própria, umas mais,
outras menos, mas que nós não possamos deixar de ter a iluminação no nosso coração, porque é a partir dessa fogueira que incendeia e quem chegar perto da gente pegará fogo. Então nós, assistentes sociais, somos esse que vai dar luz, vai descortinar a realidade e trazer mudanças significativas, palpáveis, materiais para a nossa vida e para a vida daqueles que nos cercam. Jorge, eu ficaria 2, 3, 4 horas aqui com você, porque realmente ouvir você, assim, para mim, como profissional, assim, é muito rico, sabe? Eu esperei mais de 15 anos para te ouvir. Então, assim, muito obrigada mesmo. Esse momento aqui é um momento muito especial. Eu quero de verdade te agradecer, quero ter muitas outras oportunidades para estar junto com você nessa luta. E muito obrigada, te dou esse espaço para você também se despedir dessa turminha aí. Gente, essa live vai ficar gravada e depois quem quiser assistir vai estar lá no YouTube. Eu quero agradecer, Dalva, tenho um respeito muito grande por você, pelo que você tem construído. Você tem um compromisso com a categoria profissional, que é um compromisso também que eu tenho, que é contribuir para a formação profissional, a contribuição para aqueles que querem, né, acessar os nossos espaços, você na organização, eu na saúde. Quero agradecer pelo seu trabalho, um trabalho de referência, porque você é uma referência no âmbito organizacional, sobretudo para os agentes sociais que estão nesse momento, né, tentando, querendo, tendo como foco a organização. Eu fico aqui à disposição. As pessoas que querem conhecer um pouco mais, me segue lá no LinkedIn, Jorge Fernando. Lá eu falo sobre saúde, deshospitalização, acolhimentos, UTIs, enfim. Agradeço, estou à disposição. Foi uma troca profícua. Tenho um respeito muito grande por você e desejo para você o que eu desejo a mim. Caminhos abertos, muito sucesso e que nunca nos falte fé, porque é isso que nos faz acordar todos os dias. Deus te abençoe, muito obrigada, gente. Até a próxima. Um Ao beijo grande. nos assistir e nos sigam. Tchau, tchau. Tchau.